vossas Bíblias no livro de Jonas. Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Jonas. Vou fazer aqui um apanhado do livro de Jonas, mas vamos começar pelo 1. Glória a Deus. Abençoa, Pai Santo e amado. Amém? Amém. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um aos seus Deus, e lançando-se ao mar as fazendas que estava no navio para aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Até aqui. Glória a Deus, Glórias a aleluia, Deus. Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Jonas, quando Deus falou para ele: levanta-te e vai à cidade de Nínive, não é porque ele estivesse sentado, não é porque ele estava deitado, mas esse levanta aqui era dispõe-te para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. E Jonas se levantou, mas não foi para fazer a obra, o mandado de Deus, mas sim para fugir da presença do Senhor. E então ele não queria fazer o que Deus tinha determinado para ele fazer, porque ele tinha grande ódio dos nínives, porque era um pessoal, uns guerreiros muito cruel. Então ele tentou fugir diante da presença do Senhor, fugindo para Tarsis. Mas Deus entrou com providência. Ele esqueceu que Deus é soberano, que nada passa aos olhos do Senhor. E mesmo assim, ele queria fugir da face do Senhor. Nesse momento, dessa passagem, Jonas virou as costas para Deus, pensando que ia ficar impune, até ser descoberto naquele navio e ser lançado ao mar. E Deus ordenou o peixe para que tragasse ele. Não era para comer, era para engolir, simplesmente deixar ele lá preso até ele se converter, até ele se arrepender. Aí vem a segunda parte, no 2, quando ele se arrependeu, quando ele orou ao Senhor. Do capítulo 2, no versículo 7, ele fala assim: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam a vaidade e vão deixar a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz dos agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Glória a Deus. Então, quando ele se arrependeu de toda essa caminhada, de toda essa jornada, de toda essa tentativa de fugir,
e viu que não conseguia, que não tinha para onde fugir, que não tinha outro caminho a seguir. Então, quando ele viu que ele ou se arrependia ou morria, então ali ele se rendeu. Ele se entregou nas mãos do Senhor. E ele clamou, e Deus ouviu a oração. Então, meus irmãos, não adianta. Você pode estar no fundo do oceano. Se você clamar, Deus vai te ouvir. Deus vai te entrar com providência na sua vida. Se você estiver no mais alto lugar do mundo, nas estrelas, Deus lá está te contemplando. Não tem como fugir da presença de Deus. Porque Deus, Ele é poderoso. Tudo está ao alcance das suas mãos. E ali, Jonas foi o peixe, Deus deu ordem ao peixe a vomitar o Jonas na praia. E Jonas chegou na praia, mesmo de sua contra vontade, teve que ir fazer o que Deus tinha determinado. No capítulo 3, vem a pregação de Jonas. Então, aqui no arrependimento de Jonas, vem a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar na cidade, caminho de 1 dia, pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Glória a Deus. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se um do seu trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação de que divulgasse o Nínive por mandado do rei de seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelha provem coisa alguma, nem lhe dê pasto, nem água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterão de cada um dos seus maus caminhos e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apagará do furor da sua ira, e de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria, e não o fez. Jonas pregou a palavra de Deus mesmo contra a sua palavra, mesmo contra a sua vontade, mas ele fez o que Deus tinha mandado. No meio dessa situação, a cidade de Nínive era uma superpotência, mas aqueles homens, eles eram guerreiros e eram muito perversos, era muito mal. E Jonas não queria que aquele povo se salvasse. Então, não era covardia dele não querer ir pregar a palavra. Era simplesmente porque ele sabia, ele conhecia o poder e a misericórdia de Deus, que se ele pregasse a palavra e aqueles homens ouvissem a palavra do Senhor e se arrependessem, Deus iria se arrepender e iria entrar com misericórdia na vida deles. Mas Jonas não queria. A palavra de Jonas que ele levou para aquele povo não era uma palavra de arrependimento,
mas era uma palavra de castigo, era uma palavra de destruição. Mas não adianta, quando Deus tem algo a fazer na vida da pessoa, não adianta a pessoa querer se esconder ou não querer levar a palavra. Eu imagino que Jonas passou naquela cidade em alta velocidade, porque a cidade era uma distância de 3 dias. Jonas percorreu aquela cidade em um único dia. E eu imagino, conjecturando aqui, eu imagino que Jonas passava falando baixinho para que ninguém nem escutasse, porque ele queria ver a destruição daquele povo. Mas Deus tinha outros planos para a vida daquele povo. E Deus ele não salva só aqueles que amam, só aqueles que aceitam Ele. Deus salva também aqueles, os inimigos da nossa alma também Deus salva. Deus que a pessoa se arrependa, Deus que a pessoa creia na palavra de Deus. E quando Deus vê arrependimento, Deus entra com providência. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor, aleluia. Jonas odiava os ninivitas, mas no final Jonas no começo Jonas estava de costas para Deus, virou as costas para Deus para tentar fugir da presença do Senhor. Então ele não conseguiu e foi obrigado a se render. No capítulo 2, Jonas estava na presença de Deus de joelho. Foi quando ele se reconheceu a sua falha, reconheceu que ele não tinha outro caminho a não ser seguir a ordenança de Deus. Foi aonde ele se rendeu aos pés do Senhor. E quando nós reconhecemos nosso erro, quando nós reconhecemos a nossa falha e vamos clamar realmente nos pés do Senhor, aí Deus entra com providência, porque Ele é misericordioso. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Então você imagina Jonas 3 dias no ventre daquele grande peixe, passando tudo por cima dele e ele sem poder fazer nada. Existe um momento na nossa vida que a gente pode poupar esse sofrimento, mas quando nós não damos ouvido à palavra de Deus e queremos fazer as coisas do nosso jeito, não tem como. Nós pagamos o preço. E Deus ele não desiste dos seus. Se Deus escolheu Jonas para ir fazer essa obra, para levar a palavra de Deus para aquela cidade, era ele que tinha que ir. Então não adianta fugir dos caminhos do Senhor, não adianta fugir da palavra, não adianta fugir da vontade de Deus. Porque se Deus fala você vai, você vai. Se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Mas você vai. E a palavra de Deus, ela é pura, fiel e verdadeira para nossas vidas. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Jonas foi de contra vontade, levar a palavra do Senhor para aquele povo. Mas o que ele tinha no coração, mesmo o que ele queria de coração, era que Deus destruísse aquela população. Era que Deus destruísse aquele povo. Porque diz os historiadores que aquele povo era um povo muito mau, muito perverso. Diz que eles matavam, pegavam, prendia as pessoas, levava cativo para a sua cidade, e os homens e as crianças eles levavam de lá, separavam, e diz que cortava as mãos dos homens e das crianças, cortava as orelhas e arrancava os olhos e jogava o corpo lá no monte para os bichos comerem. Então quem queria levar as palavras? Quem queria levar a palavra de Deus para um pessoal desse, com tanta maldade nos seus corações? Então Jonas queria justiça, mas a palavra de Deus já tinha os planos dele. Sabia que aquele povo fazia essas coisas, essa maldade toda, porque não conhecia a palavra de Deus. Mas quando percebeu, quando chegou ao conhecimento do rei, que o pregador estava pregando, estava passando, divulgando a palavra que durante 40 dias aquela cidade ia ser destruída, aí eles se arrependeram. Glória a Deus. E se vestir, tirar das suas vestes, o rei tirar das suas vestes,
se livrar das suas vestes, se vestir de pano de saco e se sentar na cinza, é um sinal de humilhação. É, Deus. Então essa proclamação que ele fez de jejum de 3 dias, que até os animais tinham que jejuar, foi um sinal de arrependimento da parte deles. Mas Jonas não ficou feliz com essa situação. Jonas saiu da cidade, disse que montou a cabaninha lá em cima do morro e ficou lá de cima esperando para ver o que Deus iria fazer, esperando que Deus mandasse fogo do céu e exterminasse todo aquele povo. Mas o coração de Deus só Ele conhece. E Jonas, mesmo sendo uma pessoa que tinha conhecimento, um profeta que tinha conhecimento, que tinha intimidade com Deus, mas ele queria fazer as coisas do jeito dele. Ele estava com o coração muito escurecido, muito cheio de negritude. O coração dele estava duro. Ele não queria que aquele povo conseguisse a sua salvação. Então ele subiu para cima daquele morro e ficou lá, esperando que Deus destruísse aquela cidade. Mas Deus, já trabalhando no coração daquele povo, só de olho. E ele diz a palavra de Deus que Deus nasceu um pé de abóboreira para fazer sombra para Jonas, para ele não sofrer naquele calor. E ele ficou muito feliz quando viu aquele pé de abóboreira fazendo sombra para ele. Mas na calada da noite Deus mandou um bichinho e feriu a abóboreira, e no dia seguinte veio aquele vento calmoso, aquele vento maravilhoso, e disse que Jonas desmaiou, que o sono bateu na cabeça dele e Jonas desmaiou. E quando voltou assim, ficou revoltado e começou a clamar a Deus e pedir a Deus para que Deus matasse ele, levasse ele. E Deus falou para ele assim: Jonas, é justo que me peça isso? E ele: sim, é justo, é justo. Ele ainda estava com o coração revoltado, porque ele olhava lá para a cidade e não via que a cidade tinha sido destruída. Então ele vendo o tempo passando, as horas passando, então ele achou melhor que Deus matasse ele, levasse ele. Aí no 4º capítulo ele fala assim: mas desgostou-se Jonas extremamente, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, ainda estando na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para trás, pois sabia que és Deus poderoso, misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrepende do mal. Peço, pois, que tire-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E Deus fala para ele assim: Jonas, tu se alegrou tanto por causa do pé de abóboreira, a qual tu não plantaste, não tivesse o trabalho de cuidar, e se alegrou tanto, e eu não vou ter misericórdia de 120.000 vidas, a qual não conhece, não sabe a diferença da sua mão direita para a sua mão esquerda. Olha o poder de Deus, olha a misericórdia de Deus. Aleluia, Deus. E Jonas estava se preocupando com uma coisa tão simples, porque ele não queria que aquele povo conseguisse a sua salvação. Oh, Jesus, o poder E se nós não prestar atenção nas nossas vidas,
nós podemos ser um Jonas na vida também. É Deus. Porque muitas vezes nós queremos orar por as pessoas que a gente conhece, as pessoas boas, e as pessoas que estão lá no mundão, e as pessoas que estão lá no lamaçal de pecado. A gente passa muitas vezes, faz vista grossa, não olha, não tem compaixão da vida dele, e esquecemos muitas vezes de onde Deus nos tirou. É Jesus. Mas que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas. Sim, meu Deus. E o Senhor venha nos dar entendimento, que sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. E o amor dele é infinito, o amor dele não tem limite para com as nossas vidas. E nós muitas vezes esquecemos da onde o Senhor nos tirou e aonde nos colocou. É Deus. E não queremos muitas vezes levar a palavra de Deus para aqueles que realmente estão precisando, tão carentes de ouvir a palavra do Senhor, para que Deus mude a sua situação, venha transformar o seu coração, seus pensamentos, venha libertar e entrar com cura, com libertação e salvação na vida deles. Grande Deus. Muitas vezes nós queremos orar só para os nossos amigos, aqueles que estão do nosso lado, aqueles que nos abraçam, e o nosso inimigo. Mas quando Deus fala para nós orarmos pelos nossos inimigos, não é só aqueles que estão do nosso lado, da nossa convivência. Quando Deus fala para nós orar por aqueles que nos ofendem, é aqueles que se levantam contra nossas vidas para destruir, com mentira, com calúnia, com falcatrua. É esse que Deus quer que a gente ore. E é esse que nós não queremos orar. É esse que nós não queremos orar. Nós muitas vezes, dependendo da situação, quando Deus envia alguém para falar para ele, perdoa ele, ora por ele. Ah, Deus, em vez da gente obedecer, nós queremos explicar para Deus. Ah, não, Deus, ele não merece. O Senhor viu o que ele fez. Quer dizer, o Senhor não está entendendo a situação. Aquele povo de Nínive, eles eram um pessoal mau, um pessoal perverso, mas eles não conheciam a Deus. Mas quando eles ficaram sabendo que o homem de Deus tinha passado na cidade e a palavra era de destruição, eles reconheceram o erro deles. Eles reconheceram que eles eram miseráveis e precisavam da misericórdia de Deus. Então eles correram para os pés do Senhor e teve mudança. Deus viu mudança, não da boca para fora, mas das suas atitudes. Aleluia. E é isso que Deus quer que nós façamos, que Ele venha ver atitude, que Ele venha ver mudança nas nossas vidas, que nós venhamos proceder como verdadeiros servos do Senhor, que nós venhamos ser luz no mundo dos viventes. Aleluia, Deus. E que a palavra do Senhor venha alcançar as vidas, venha alcançar os corações, e a gente não olhe para quem que a gente está pregando. Nós temos que levar a palavra do Senhor todo o tempo e fora de tempo, porque não temos que olhar para o ser humano como ele é, mas temos que olhar para o ser humano como filho de Deus Altíssimo, porque só Ele tem o poder, e só o Espírito Santo de Deus é que nos convence dos nossos maus caminhos. Glórias a Deus. E se nós não fizermos dessa maneira, como vamos ganhar almas para Jesus? Nós queremos abençoar só aqueles que estão ao nosso redor? Não, nós temos que abençoar aqueles que não nos conhecem e levar a palavra de Deus para eles, para que Deus venha ter misericórdia das suas vidas e entrar com providência também na vida de cada um deles. Aleluia. E que o Espírito Santo de Deus possa esclarecer melhor aquilo que eu não pude esclarecer nessa noite, mas que vocês possam estar meditando nessa palavra e que Deus venha falar grandemente ao coração de cada um de vocês nessa noite. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do nosso Senhor.